Olá, alunos. Vamos para a resolução de mais uma questão de informática. Agora uma questão falando sobre o Windows 7 Professional. Primeiro, como sempre, vamos à leitura da questão para entender como eu vou responder de fato essa questão. Acompanha comigo a leitura, então, na tela do teu computador. No Windows 7 Professional, em português, Ana recebeu as seguintes tarefas. Verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente. Alterar as definições da configuração de hardware, caso necessário. Identificar os drivers de dispositivos carregados para cada dispositivo e obter informações sobre cada driver. Habilitar, desabilitar e desinstalar dispositivos, caso necessário. Exibir os dispositivos de acordo com o tipo, a conexão com o computador ou os recursos que utilizam. Para executar essas tarefas, Ana deve clicar no botão Iniciar, em painel de controle, na opção Hardware e Sons e na opção letra A, Gerenciador de dispositivos, letra B, Alterar as configurações padrão para os dispositivos, letra C, Gerenciar as configurações do sistema, letra D, Configurar hardware e letra E, Configurar hardware de dispositivos. Bem, o que nós vamos ter que resolver então aqui? Primeiro nós vamos ter que analisar que a questão é basicamente no Windows 7 sobre o painel de controle. Quer dizer, qual item do painel de controle responde às demandas que a Ana precisa realizar em suas tarefas solicitadas. Quer dizer, a Ana precisa realizar algumas tarefas. E essas tarefas serão realizadas no Windows, dentro do painel de controle, em alguma dessas opções indicadas. Como é que a gente vai descobrir isso? Bem, primeiro a gente precisa analisar quais são as tarefas da Ana. Então acompanha comigo aqui. Primeiramente, a gente verifica que as tarefas indicadas para a Ana, a primeira que foi pedida diz verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente. Onde é que a Ana pode entrar para verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente? E mais, professor, o que seria a ideia justamente de componentes de hardware? Então, observa. Aqui eu tenho a ideia sendo mostrada de um computador aberto, é claro, onde eu tenho uma placa-mãe e algumas placas de vídeo instaladas nesse computador. Isso são componentes de hardware. Hardware é toda a parte física da informática, tudo aquilo que é palpável. Então aqui eu tenho alguns componentes de hardware. E ele quer justamente verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente. Quer dizer, qual o local do painel de controle que eu preciso verificar? Por exemplo, se uma placa de vídeo, que é um componente de hardware, está funcionando corretamente ou não. Bem, essa era a primeira tarefa, verificar então se esses componentes de hardware estão funcionando corretamente. Segunda tarefa que foi pedida para a Ana nessa questão, alterar as definições da configuração de hardware, caso necessário. Quer dizer, em que local ela pode entrar, além de visualizar os componentes de hardware, para ver se eles estão funcionando corretamente, que local ela pode entrar para alterar as configurações de hardware, caso seja necessário. Quer dizer, se eu tiver que alterar, por exemplo, uma configuração de uma placa de vídeo, de uma placa de rede, de algum componente de hardware, onde é que eu posso entrar se for necessário? Essa é a segunda tarefa que foi pedida para a Ana. Vamos para a terceira tarefa indicada. A terceira tarefa surge um outro nome, dizia o seguinte: identificar os drivers de dispositivos carregados para cada dispositivo e obter informações sobre cada driver. Bem, que área ela pode entrar então para identificar os drivers dos dispositivos? Primeiro, o que é um driver? Vamos aprender. Então, como nós já sabemos, existem diversos dispositivos de hardware instalados no meu computador, certo? O sistema operacional precisa ter um programa chamado driver, que é um software que o sistema utiliza para controlar os dispositivos de hardware. Então, observa o que eu coloquei aqui. Driver é um programa. Acompanha inclusive aí na tela do teu computador de forma ampliada. Driver, software que o sistema utiliza para controlar o dispositivo de hardware. Software que o sistema utiliza para controlar o dispositivo de hardware. Isso quer dizer que um driver é um programa de computador, é um software, que permite ao sistema operacional controlar como esse dispositivo de hardware funciona. Essa é a ideia de um driver. Entender, controlar como esse dispositivo de hardware conectado funciona. E aí a tarefa que a Ana tem é entrar numa área do painel de controle para identificar esses drivers, esses programas dos dispositivos carregados e também informações sobre cada driver. Onde é que ela pode obter isso? Essa era a terceira tarefa dela.
Vamos para a quarta tarefa que foi pedida para a Ana. Habilitar, desabilitar e desinstalar dispositivos caso necessário. Então agora a tarefa da Ana também tem que ser habilitar, desabilitar e até desinstalar um dispositivo caso necessário. Por exemplo, se ela quiser desinstalar uma placa de vídeo caso necessário no seu computador, onde é que ela pode entrar para fazer isso? Essa era a quarta tarefa da Ana. Quinta tarefa indicada para a Ana: exibir os dispositivos de acordo com o tipo, a conexão com o computador ou os recursos que utilizam. Então, uma área que ela possa exibir esses diversos dispositivos de hardware que estão conectados. Percebe que aqui na quinta tarefa, na quarta, na terceira, na segunda e na primeira, quer dizer, nas 5 tarefas que foram pedidas para a Ana, ela precisa visualizar os dispositivos de hardware que estão conectados no sistema, para alterar suas configurações, para visualizar quais são esses dispositivos, para até mesmo visualizar os drivers, que são aqueles programinhas de computador que controlam esses dispositivos. Onde é que ela vai fazer isso? Bem, a informação da questão diz que isso tem que ser no painel de controle. Vamos acompanhar. Para executar essas tarefas, Ana deve. Aí a questão diz, clicar no botão iniciar. Se eu clicar aqui no botão iniciar, acompanha, eu acabei de clicar no botão iniciar, surge um menu que nós vamos chamar de menu iniciar. Nesse menu iniciar, a segunda tarefa que ele pede para fazer é clicar em painel de controle. Então eu vou clicar no menu iniciar, depois eu vou clicar na opção painel de controle que aparece aí no menu iniciar. Estou mostrando de forma ampliada para que tu possa observar bem. Então clicar no botão iniciar, abre o menu iniciar e eu vou clicar na opção painel de controle. Isso que a questão está pedindo. O que mais que a questão pede? Bem, depois ela diz, na opção hardware e sons. Por quê? Porque quando eu clico em painel de controle, ele exibe o painel de controle do Windows. No painel de controle do Windows 7, eu posso exibir esse painel de controle em categorias. Existem várias categorias que podem ser exibidas aqui no painel de controle. Por exemplo, ó, eu tenho uma categoria aqui chamada hardware e sons. Então ele diz justamente para isso, na opção hardware e sons. Então clicar no menu iniciar, painel de controle, e quando se abre o painel de controle, clicar aqui em hardware e sons. E depois ele diz, e na opção. Então, quando eu entro em hardware e sons, aparecem várias opções. E é isso que ele quer saber. Quais dessas opções que estão aqui dentro de hardware e sons, que eu posso clicar para visualizar os dispositivos de hardware, configurar o seu driver, tudo que ele pediu naquelas 5 tarefas para a Ana. Qual dessas opções eu devo clicar? A resposta é no gerenciador de dispositivos. O gerenciador de dispositivos, que eu estou mostrando aí para ti em tela, é um item que pertence a hardware e sons. E o que faz esse gerenciador de dispositivos? Acompanha comigo. Quando eu clico em gerenciador de dispositivos, ele mostra a imagem do gerenciador de dispositivos, que vocês estão visualizando aí na tela do teu computador. E esse gerenciador de dispositivos exibe uma lista dos diversos dispositivos de hardware que estão conectados nesse computador. Acompanha aqui, verificar se os componentes de hardware do computador estão funcionando corretamente, alterar as definições da configuração de hardware caso necessário, identificar os drivers, habilitar, desabilitar os dispositivos, exibir os dispositivos de acordo com tipo, conexão. Essas eram as 5 tarefas que a Ana precisava realizar. E todas essas tarefas indicadas na questão que a Ana precisa realizar, eu posso realizar através do gerenciador de dispositivos que está aí dentro do painel de controle na categoria hardware e sons. Bem, se a Ana pode realizar todas essas tarefas através do gerenciador de dispositivos, então voltando à questão, analisa comigo, aí na questão eu só posso ter como resposta correta então a letra A de América, gerenciador de dispositivos, que eu destaquei aqui como a resposta e o gabarito para essa questão.